Boa noite, paz do Senhor. Amém. Estamos iniciando mais uma EBT para a glória do nome do Senhor Jesus. E vamos lá, iniciando a nossa aula de hoje com uma breve oração para que o Senhor possa nos abençoar. Antes disso, queria que você que está aí do outro lado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e compartilhe com seus amigos, seus irmãos, para que eles também sejam abençoados através desta palavra. Amém? Curve suas cabeças. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nesta noite, para aprendermos a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos tanto para falar quanto para ouvir. Senhor, que a Tua palavra esteja em nosso coração, em nossa mente e que possamos aplicá-la em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos, tira todo impedimento, toda barreira, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, esteja conosco nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Amém. Vamos lá. A lição número 4, o bom pastor, né? O bom pastor está comigo. Vamos estar falando, nesse trimestre, então, estamos falando sobre o livro dos Salmos, né? Encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos de Salmos. E a lição 4, falaremos sobre o Salmo 23. Não é capítulo 23, ok? É Salmo 23. Então, já de antemão, vamos ler o texto principal que está em Salmos 23, do versículo 1 e 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. O resumo da lição diz: o Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Vou repetir: o Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Como de praxe, nós temos os 3 objetivos nas lições. E nesta lição nós vamos apresentar um panorama do Salmo 23. Vamos compreender também o porquê da plena confiança em Deus. E também vamos explicar o que é a plena provisão do Pai Celestial. Ok? Então vamos lá. Já que nós temos uma lousa hoje, que legal! Vamos utilizá-la, né? Se temos as ferramentas, utilizaremos ao nosso favor. Tá pegando aí? Olha, espero que eu consiga fazer uma letra que vocês entendam. O bom pastor. Pode ser maior. Oi? Pode ser maior. Pode ser maior? Então vamos lá. Se o aluno exigiu, vamos fazer. Melhorou? O pastor João. Vou fazer só a abreviação aqui, tá? João 10:10. Letra bonita, hein? Melhor que a minha. Melhor que a minha. Rapaz, vocês têm que fazer caligrafia. Misericórdia. Temos o bom pastor, está em João no capítulo 10, versículo 10. Temos também o grande pastor. Estou começando a diminuir a letra, né? O grande pastor, que está em Hebreus. Olha, voltando em devagar. Que está em Hebreus 13:20. E temos. Quem pode chutar aí? Quem acha que é? Temos o bom pastor, o grande pastor e o Único. Não.
mediador pastor? Vou saber. Então não. Bom, grande. Vou colocar em branco. Bom, grande. Você não olhar a referência aqui. 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro, 5, 4. Então vou escrever. Calma aí. Santo pastor. Santo pastor. S, olha porque até o S. Então, por isso eu deixo dando. O Supremo Pastor. Quase, hein? Olha! O sul começou certo. Super pastor. Superman. Cara, Olha, ele tá grande. Aí tá grande? Tá grande. 1 Pedro 5 e 4? Ah, que depende da versão, né? Versão, né? Aqui Deixa tá. eu ver. Da Bíblia. Supremo. Sumo, então, é que aqui tá sumo. Tá Mas sumo. supremo é a mesma coisa, né? NA é Supremo. Qual? NA. NA. O Kelvin lê a NA. A que eu tinha lido é Bom Pastor é NVT. Bom NVT? Pastor. Por isso que eu falei. No em 1 Pedro? É. Então, que todos são referências. Ele só mudou, na verdade, a primeira, né? A primeira palavra. É bom, grande, sumo. Na verdade, é o único. Como ele. Aqui na revista Seu tá nome? Supremo. Danilo. Como é que eu posso esquecer? Esqueci o nome do Danilo. Meu Ixi, Deus do eu céu. nem como. Espero que fique em off. Acho difícil esquecer o nome da minha charada. Como é que é? Acho difícil esquecer o nome da minha charada. Tá, então vamos lá. Estamos aqui nesta quarta lição, vamos falar sobre o Salmo 23. Acho que é uma das passagens bíblicas mais conhecidas de todo o mundo. Podemos dizer que sim, porque até pessoas que não são cristãs ou que não são frequentadores ou não professam a fé, conhecem o Salmo 23. Você escreveu? Foi Davi? Não. Foi, Davi, Salmo de Davi. E na verdade, muitas das vezes, por muitos tempos, foi primeiro essa questão que a gente falou agora do bom, pastor, o supremo. O que é essas diferenças? São versões, né? E às vezes as versões podem não trazer para a gente um significado real daquilo que foi escrito. Não que esteja errado, não é que está errado, é que pode trazer um significado muito mais profundo do que aquilo que nós imaginamos que seja. Mas assim, a Bíblia foi traduzida. Foi. Então ela tem o significado. A Bíblia foi traduzida do hebraico, certo? A Por exemplo, minha você primeira pega a foto que eu palavra- mandei aí é o hebraico. Então, a primeira escrita da Bíblia tem algumas partes em aramaico, mas vamos dizer assim, 90% dela é no hebraico, certo? A gente já falou algumas vezes em algumas lições sobre a questão da tradução da Septuaginta. Septuaginta foi o quê? Juntaram 70 doutores da lei e eles pegaram e fizeram o quê? A Septuaginta foi antes no primeiro século, segundo século antes de Cristo, 100 anos, 200 anos antes de Cristo, se juntaram esses anciãos, estes doutores da lei, 70 deles, e se juntaram e fizeram o quê? Pegaram toda a Bíblia, né, naquela época, todos aqueles livros, e fizeram a Septuaginta. A Septuaginta é o quê? Traduzir do hebraico para o grego, que aí já era uma língua mais moderna, uma língua mais atual para aquela época, né, de 2.200 anos atrás. Então já era uma linguagem mais moderna, como se fosse o inglês hoje, que em várias nações falavam-se o grego, né? Então foi isso que aconteceu. Então da primeira tradução do hebraico já surgiu a tradução grega, certo? Aí do grego foi nascendo surgiu
a tradução em latim, que já foi lá em Roma, e daí então vieram as traduções, acho que em 1500, se eu não estiver enganado, já veio a tradução da Bíblia para a língua alemã e tudo mais. Acho que até antes disso daí, foi logo acho que 1000 anos depois de Cristo, 1200 anos depois de Cristo, na nossa era, né? E houve muitas traduções. E com certeza o sentido qual foi escrito muitas das vezes pode ter se perdido no meio dessas traduções, porque muitas das vezes eram feitas traduções e às vezes não tinha assim o aparato, as informações necessárias para que aquela linguagem fosse traduzida para outra linguagem de uma forma que fosse fiel ao original. Essa linguagem que no caso, essa King James, ela é de 1611. E alguns estudiosos falam que ela é o que chega mais perto do original do hebraico. Por quê? A nossa língua, né, principalmente o português, ele é muito pobre assim, em expressão, em expressar. Uma prova disso é quando falamos lá, já tinha a tradução do hebraico para o grego. Aí lá em Coríntios 11 que fala sobre o amor, certo? Na Bíblia, lá no Novo Testamento, ele todo foi escrito em grego, que já era a linguagem daquela época. Quando se fala em amor, a palavra amor, nós entendemos que é o amor de Deus, o amor do homem, o amor de Deus para com a humanidade, o amor do homem para com a mulher, da mulher para o homem, o amor entre os irmãos, e nós distinguimos tudo isso como amor, certo? Mas o amor que nós chamamos o amor de Deus, ele é denominado ágape. Não é o amor ágape, não é o amor de Deus. Então é o ágape de Deus. Então, quando nós expressamos o amor de Deus, na verdade, no original está ágape de Deus. Quando falar assim, o amor do homem para com a mulher, é o eros do homem, não o amor do homem para com a mulher. Então, a nossa linguagem, muitas vezes, se torna, ela é um pouco pobre, né? Não tem uma riqueza assim, de palavras que são possíveis assim, de expressar verdadeiramente aquele momento, aquela situação, aquela linguagem. Prova disso também é o Salmo 23. Foi a primeira foto que eu mandei para vocês, a questão lá do hebraico, certo? Então lá a tradução como diz aqui, por exemplo, aqui nessa tradução: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em outras linguagens fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, como a gente mostrou aí na primeira foto aí, olha a diferença que tem em dizer que nada me falta, porque o Senhor é meu pastor, Ele me supre. E a diferença de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que era a linguagem que a gente sempre ouvia desde criança. Então não vai faltar nada para mim. Existe uma diferença entre... No futuro. Veja bem, a questão a Bíblia então, ela está errada em expressar que, poxa vida, às vezes eu estou sem emprego, está me faltando emprego, mas o Senhor é meu pastor, como é que está me faltando emprego? Né? Uma pessoa de repente sofre um acidente e perde uma das mãos. Poxa, mas o Senhor é meu pastor, está me faltando um braço, está me faltando uma mão, uma perna, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Mas verdadeiramente, quando se fala o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, expressa que o Senhor é suficiente para mim. E esse versículo, esse primeiro versículo do Salmo 23, ele vai andar em conjunto com o que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, que posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Por quê? Posso estar abatido, sem ter abundância, também sem padecer necessidade.
se passar frio, se eu passar o calor, posso ter abundância, posso passar fome, pode estar abatido, posso ter riqueza, pode estar na pobreza. Em todas essas coisas eu fui instruído que em Deus, porque é Ele que me fortalece. Não é as posses, não é os bens, nada disso, porque Deus me fortalece, eu confio nele. Então, o que nós estamos aprendendo hoje do Salmo 23 é a confiança em Deus. Esta é a palavra que resume o Salmo 23, ok? Então, a gente já fez praticamente a introdução e falamos toda a lição de hoje. Então, é o seguinte, quando nós interpretamos o Salmo 23, este primeiro versículo, já nos fala que o Senhor é meu pastor, nada me falta, porque Ele é suficiente para mim. Então o próprio Davi já estava dizendo isso. Por mais que eu tenha alguma dificuldade, por mais que eu tenha alguma luta, alguma prova, todas essas coisas o Senhor há de suprir. Não me dando, mas me dando condições de passar. Deus abençoe, Fabiola. Grande será seu galardão, hein? Então essa é a questão. Do Senhor é meu pastor, nada me falta, é que Ele é suficiente para mim. O que tenho, agradeço. O que eu estou passando, o Senhor tem me dado condições. Então, essa é a questão do Senhor, o bom pastor, estar com a gente, a nossa inteira confiança nele. Então, vamos lá. O nosso texto bíblico, meu Deus, não lembro nem o texto bíblico ainda, né? Mas 9:25 a gente vai estar lá na igreja, ok? Texto bíblico, Salmo 23, do 1 ao 4. Estarei lendo o primeiro e cada um vai ler o seguinte, dá certinho. Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O 2, um de cada vez. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Texto curto, texto rápido, mas abençoador. Vamos lá. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos o Salmo 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece nesse salmo como o pastor e o anfitrião do salmista. Já vamos entrando aqui no primeiro subtópico. Panorama do Salmo 23. Confiança em Deus. De autoria de Davi, o Salmo 23 é um dos mais queridos e declamados salmos na vida da igreja. A expressão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está nos lábios da maioria dos cristãos. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o salmo, a confiança em Deus. Por isso, muitos cristãos que passam por momentos de estresse, ansiedade, angústia e depressão encontram no Salmo 23 consolo e descanso para a alma. Todo leitor atento percebe um ambiente de oásis que brota das letras do Salmo. Toda alma cansada pode encontrar descanso nessa porção da Palavra de Deus. Assim, veremos que o Salmo 23 traz duas imagens, a do pastor e a do anfitrião. Ok, aqui já estamos falando sobre o panorama do Salmo, o primeiro subtópico, fala sobre a confiança em Deus, como que nós falamos aqui. Quando se fala, a gente falou lá de Filipenses capítulo 3, não foi isso? Vamos lá, Filipenses 3. Ok. Vou deixar aqui marcado.
Já vai ler. Então vamos lá. A questão de confiança em Deus. Quando fala aqui, ó, a gente já começou até a falar para vocês a questão do... por último, a expressão "o Senhor é meu pastor, nada me faltará" está nos lábios de muitos cristãos. Mas quando se fala a questão de "nada me faltará", o que a gente já pensa de antemão? Falta nada agora e nem nada no futuro. Certo. É isso mesmo? Uhum. Não vai faltar nada. Né? É ou não é, gente? Ué. Não vai faltar bens, não vai faltar riqueza, não vai faltar saúde. É isso? Trazendo pra Se eu ter fé, não. Trazendo pra essa linguagem, sim. Como é que é? Trazendo pra essa linguagem, sim. Você fala "nada me faltará". Tipo assim, você já pensa agora e A teoria é uma coisa na prática. Aí o bicho pega. Então a Bíblia está errada, então. Não. Só acho que tem uma divergência linguística diferente. A Bíblia está mais ou menos. Você fala isso pro pastor Everson, ele infarta. Então vamos lá, então vamos tirar essa dúvida aí. Gente, quando a gente fala de "nada nos faltará", não é a questão de bens materiais, não é isso. É porque nem sempre a gente vai estar por cima, nem sempre a gente vai ter tudo que a gente quer, nem sempre a gente vai estar passando sempre por bonança, não. Antes da bonança, para que tenha a bonança, o mar tem que estar bravo antes, né? Senão não vai ter bonança. Então não existe a expressão bonança se não tiver a tempestade. Não vai fazer sentido a bonança se não tiver a tempestade. É que o ser humano ele é materialista, né? Tudo que ele faz, se ele fala que ele tem alguma coisa, é tipo é de questão material, não é De adquirir, de conquistar, de ter, de com possuir. respeito, caráter, admiração, alguma coisa assim. Sempre Então, vai ser relacionado a coisas materiais. sempre relacionado às coisas materiais. Então, quando se fala que o Senhor é meu pastor, a tradução real é "de nada tenho falta". Não é que nada me faltará, porque de repente pode faltar o alimento na sua casa, mas o Senhor vai suprir, porque você tem confiança no Senhor. Entenderam a diferença de que você sempre vai ter alguma coisa, você sempre vai conquistar, você sempre vai possuir, você vai explodir, você vai ser o tal e tal? Não é isso. Que Deus não nos chamou para conquistar, para possuir, para ter. Muitos estão dizendo aí que as riquezas deste mundo, a ciência, a arte deste mundo era para os cristãos, é para os servos do Senhor. Mentira, gente. Não é. Este mundo não é nem para a gente. Quanto mais as coisas deste mundo. Entenderam? Então essa é a questão. Quando nós falamos que, que nada nos faltará, o verdadeiro sentido da palavra é que de nada eu tenho falta. Nada daquilo, a situação que eu estiver passando, o Senhor me suprirá. Acho que no caso, quando você fala isso, entra no contexto de divergência linguística. Dependendo de como você lê, você tem uma certa interpretação. Por exemplo, foi o que ele falou. O ser humano ele é muito materialista. Então, tipo assim, quando você lê isso, você, não, Deus nunca vai me deixar isso, nunca vai me deixar passar por apuros ou algo do tipo. Na verdade, não é isso. Na verdade, quando ele fala isso, seria de nada tenho falta no sentido de agradecer a Deus pelo que ele tem agora, entendeu? Confiança. Isso. Tipo É confiança. A confiança que você deposita no Senhor é o que te basta e é aquilo. Exatamente, porque senão estaria em contradição com o que o próprio Cristo falou. O que foi que Jesus falou? No mundo tereis o quê? Aflições. Aflição é o quê? Coisa boa? É você ter tudo? É você passar por cima? Aflição é isso? É você conquistar? Não é, né? Então a aflição é a dificuldade, a necessidade,
é prova, é aflição mesmo, é aflições. Então nós teremos aflições, mas tende o que? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por mais que você passe por essas aflições, confia em mim, acredita em mim, diz o Senhor Jesus, porque eu já venci, você também pode vencer. Entenderam? Então, salmista Davi, já nas situações que ele vivia, nos momentos que ele passava, nas dificuldades que ele passava, mesmo assim ele confiava, ele acreditava, ele confiou no Senhor. Por isso veio o Salmo 23, inspirado por Deus, para que ele pudesse expressar realmente aquilo que ele sentia, aquele desejo, aquela confiança que ele tinha no Senhor. Então, essa é a primeira parte, né, desse panorama do Salmo 23. Entenderam essa parte? É confiar inteiramente no Senhor, indiferente do que conquistamos ou não, do que tenhamos ou não, do que possuímos ou não. Não é o que possuímos, não é o que conquistamos, não é o que adquirimos. Isso aí hoje em dia, são muitos pastores, muitos apóstolos, bispos, muitos líderes religiosos que estão enfatizando isso aí para você tem que conquistar, você tem que adquirir, e não é esse o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não nos chamou para isso. O Evangelho de Cristo nos chamou, como todas as lições que nós temos ensinado no decorrer dos dias, no decorrer dos trimestres, é a gente obedecer a palavra do Senhor, é a gente estar buscando a Deus, orando, com oração, jejuando e tudo mais, estar na presença do Senhor, pensar nas coisas celestiais, nas coisas que estão de cima. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você tem que buscar, que você tem que lutar pela sua família, pela sua casa, não é isso. Eu estou falando a questão da sua confiança em Deus. Por mais que você lute e você não consiga adquirir, Deus nos chamou para que você, mesmo passando por essa luta, você confia nele. E Ele vai fazer com que você passe por essa prova, por essa dificuldade, por essa aflição, confiando nele. Porque você pode passar por isso. Quando se fala, posso todas as coisas que me fortalecem, outro né? versículo que a pessoa interpreta. Exatamente, a mesma forma. Quando você fala que eu posso, né? Não é que você vai conquistar, que você vai adquirir. Nunca foi isso. Nunca foi isso, porque a pessoa só lê esse versículo, não lê os anteriores. Está aqui, ó. Está aqui, vamos ler? Filipenses. É isso? Aqui, ó, capítulo 4, desculpa. Ó, no 4, capítulo 4, a partir do versículo 12. Quem tem aí, facinho? Eu. Pode ler. Qual versão você está lendo? NVT, beleza, vamos lá. Capítulo 4, versículo? 13 ao 14. Tá. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. O versículo 13? 12, você está lendo 12? Não, no livro 13 e 14. Não, do 12 ao 14, desculpa. Sei viver na necessidade e também na fartura. Ó. Aprendi Ó, o segredo de viver. Ó, lê só a primeira frase. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me Fortalece. Aí eu posso todas as coisas. Então, como você pode todas as coisas, você pode passar por isso. Aí tanto, aqui diz aqui, eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Então, essa é a interpretação. Diga. Não, eu posso fazer ou posso suportar? Eu posso, é que aqui as versões, né?
A questão de fazer, a questão de agir, de estar, eu sei estar, eu sei fazer, vamos falar aqui, ó, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Quando fala a questão de fazer aqui, é de você passar por essas situações, é o mesmo sentido. Então quando fala aqui, ó, posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Então essa mesma fortaleza, essa confiança que Paulo tinha em Jesus Cristo, era a mesma confiança que Davi tinha em Deus. Não tinha diferença nenhuma. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Continuando. Subtópico 2. A estrutura do Salmo 23. A imagem do pastor. A imagem do pastor no Salmo revela as atividades de um pastor com suas ovelhas no campo. Ele as alimenta e as satisfaz, guia e orienta. Recupera quando machucadas, as protege diante do perigo, não as deixa sozinhas, cuida, dando-lhes conforto. No Novo Testamento encontramos nosso Senhor dizer que suas ovelhas conhecem a sua voz, pois ele é o Bom pastor. Aqui a gente já tinha colocado aqui, ó, João, o bom pastor, João capítulo 10, a partir do versículo 10 já tem esse texto do bom pastor. As características do bom pastor mencionadas por Jesus são as mesmas encontradas no Salmo 23. O nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça o seu pastor. Eis aí, mais uma vez, você ter relacionamento com Deus. Como é que você vai ter relacionamento com alguém se você não fala com ele? Impossível, né? Não é diferente de Deus. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós temos que buscá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não é isso que está escrito? Está escrito na palavra do Senhor. O que mais está escrito? Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis repouso para vossas almas. Então, quando nós buscamos ao Senhor, Ele não está com seus ouvidos tapados para não ouvir e nem suas mãos encolhidas para não abençoar. Ele está sempre pronto para nos abençoar e seus ouvidos sempre atentos para nos ouvir. Então, se nós não conseguimos em algum momento da nossa vida, do nosso dia a dia, buscar ao Senhor, dificilmente teremos um relacionamento firme com Ele. A confiança nele pode ser um pouco que debilitada, ou não terá nenhuma, na verdade. Porque se nós não confiamos no Senhor, se nós não falamos com Ele, não conversamos com Ele, como poderíamos confiar nele? Acreditar nele realmente? E isso, quando se fala que a questão de confiar no Senhor, não é só as pessoas que estão no mundo, são nós cristãos mesmo. Muitas vezes a gente confia muito mais na força do nosso braço do que no próprio Deus. Às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus nas dificuldades que nós estamos passando, porque parece que a gente não confia tanto assim na providência do Senhor e começamos a agir com as nossas próprias mãos. Então a confiança no Senhor ela é um exemplo. O pastor desses dias ele deu o exemplo lá do menino que subiu no sofá. O pastor Zezinho falando que ele era vigilante, né? E ele deu um exemplo que o menino entrou lá no banco, o menino pequenininho, e o pai dele entrou logo atrás, né? Aí o menino subiu no sofá e o pastor Zezinho ia lá pegar ele e tal, e o Espírito Santo de Deus falou: não pega, espera. Aí quando foi o pai do menino estava passando assim, aí o menino falou: pai, me pega. Ele se jogou de uma vez. Aí o pai: menino, você é doido. Aí o pai dele pegou. Aí o Espírito Santo falou para o pastor Zezinho: é assim que eu quero que
que seja a sua adoração, a sua confiança em mim. É total confiança, é se entregar, é se jogar, se deixar nas mãos do Senhor, acreditar que Ele pode te sustentar. Essa é a verdadeira confiança. Então, quando nós estamos confiando no Senhor, virão ventos, virão setas malignas, principalmente. Ah, não, cara, esquece isso daí, Deus não vai fazer nada por você, não. Entendeu? E muitas das vezes a gente perde as bênçãos do Senhor porque não confiamos no Senhor. O que foi que aconteceu lá em Jerusalém? Jesus não fez muito dos milagres porque por causa da incredulidade do povo. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado na terra, não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo. O povo não acreditou, o povo não confiou, não deu confiança ao nome de Jesus, às palavras de Jesus. Então, mesmo nós estamos na igreja, precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos buscar, precisamos nos entregar realmente na presença do Senhor e acreditar que Ele pode fazer tudo por nós. Está passando um vento, está passando uma dificuldade. Outro exemplo que os pastores deram, as últimas pregações que deram, o exemplo de Jó. A dificuldade de Jó estava adorando na bonança, rico, um dos mais ricos na época dele, de repente perdeu tudo. Mesmo assim continuou adorando ao Senhor. Na dificuldade, perdeu fazendas, perdeu os seus bens, perdeu tudo, a sua família. E mesmo assim continuou adorando o Senhor. Isso é confiança. Só fala da paciência de Jó. Realmente, ele teve algumas dificuldades, com certeza é um ser humano, mas a confiança dele foi primordial para que ele pudesse se voltar a Deus e acreditar em Deus, no socorro de Deus. Entendeu? Então essa é a grande diferença. Quando fala aqui, o nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça o seu pastor. No Salmo 23 fala aqui, ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas, ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Como diz aqui o autor, essa é a parte que fala da imagem do pastor, que a estrutura do Salmo 23, nesses seus 6 versículos, até o versículo 4 vai falar sobre a estrutura do pastor. A partir do 5, que é o nosso terceiro subtópico, vai falar sobre a imagem do anfitrião. É como aquele que recebe, aquele que está recebendo você na casa dele. Então, o Salmo 23 não vai falar somente sobre o pastor, a figura do pastor, a imagem do pastor, mas vai falar também sobre a imagem do anfitrião. A gente vai estar falando daqui a pouco outras questões, que aqui já está falando no segundo tópico, mas estaremos lendo aqui já para a gente finalizar o panorama, que diz aqui, a imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como um que oferece um banquete aos seus filhos diante dos que se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-los. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações no reinado de Israel. E aqui nós temos as referências sobre o que aconteceu com ele. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso, misericordioso com o seu servo. Então isso aqui já é o resultado daquele, vamos dizer assim, que do primeiro versículo até o versículo 4 seja a sua atitude de confiar no Senhor, seja a credibilidade que você dá para Deus. A partir do 5 e o 6, que o comentarista colocou como a imagem do anfitrião, na verdade seria o resultado
da confiança que você depositou em Deus. Posso entender também dessa forma. E aqui está o panorama no geral assim dessa parte, né? O panorama do Salmo 23. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? O que é esse CF aqui nas referências? Acho que é conferir, né? Acho que é isso aí. É para a gente conferir, ó, segundo Salmos 2, 1 ao 32, 3, 1 ao 39 e 3 do 1 ao 39. Mas é isso aí, a gente vai ler todos isso aí, Não, quando ele fala CF é tipo assim, pra você revisar de novo, entendeu? Pra ver se ficou nítido. Acho que é, não sei. É para conferir os textos aqui. Oi? Não, obrigado. Deus abençoe. Eu posso falar na igreja rapidinho? Não. Pode ser. Sim, querido professor. Fala, caramba, você é isso. Alguma dúvida, meninos? Não, tranquilo. Então vamos lá, já vamos entrando na segunda parte, que é a plena confiança em Deus. Rapidinho, quem está falando que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Por exemplo, se tem dois pastores ali com dois rebanhos de ovelhas, se um outro pastor querer roubar uma ovelha, a ovelha de A baixo. gente vai entrar isso depois. Então, por isso que eu pulei aqui esse assunto aqui, que a gente vai entrar detalhadamente. Você vai entrar naquelas 4 figuras que eu mandei lá, naquelas 4 imagens lá. A gente vai estar fazendo uma revisão ainda. Não vai dar pena. Agora. Oi? Bora, senão não vai dar pena. Verdade, né? Nada, Falta meia hora. Só meia hora, né? Que tem que estar 9h25 lá. Vamos lá, correto. A plena confiança em Deus. Falou aqui a estrutura, né, do Salmo 23, que nós falou aqui, o primeiro subtópico, confiança em Deus. E vamos continuar falando dessa confiança. No segundo que fala, né, o Senhor como pastor. No Antigo Testamento, Deus é visto como o pastor do seu povo. Gênesis 49, 24. Neste salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobra essa imagem de Deus como o seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Viu a diferença? Deus é o bastante para ele. Deus não precisa. Se ele está com Deus, não precisa de mais nada. Essa é a interpretação. Deus é suficiente para Davi. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Não necessito de mais nada. Tá, mas assim é fácil dizer, porque ele tinha tudo. Se ele perdesse tudo igual o Jó, Não, será que jovem. Não, mas quando foi Salmo de Davi aqui, ele era um simples pastor de ovelha. Naquela época, o pastor de ovelha era a ralé das profissões. Tipo assim, entenderam? Como se fosse um. Então não era o top. Mas então Quando ele escreveu, ele não era rei, não? Não, ele era como se fosse um estagiário. Ele ainda nem era nada ainda. Mas veja bem, presta atenção. Existe o exemplo, né? Por exemplo, é tipo assim, todas as profissões têm a sua dignidade, o seu valor, a sua serventia. Nós não desmerecemos nenhuma delas, mas existe aquelas que são menos queridas, né? Não são muitas pessoas que desejam estar ali. Então, o exemplo de ser o pastor é aquele que guia e tal, tudo mais, certo? Mas por quê? Porque era um trabalho muito sacrificial. Praticamente o pastor de ovelha teria que viver com as ovelhas, teria que estar lá com elas, teria que dia e noite pastoreando as ovelhas. Esse era o sentido realmente. Mas naquela época também os reis também eram denominados como pastor. Por quê? Porque o sentido de pastor é aquele que guia, aquele que leva, aquele que conduz. Então, tanto para você vê os paradoxos, né? A gente chama de paradoxo. Na prática, o pastor era a profissão das mais
das mínimas possíveis, né, da mais ralé possível, só que no seu sentido figurado, até os reis tinham os títulos de pastores. Entendeu? Essa era a diferença, a grande diferença, esse paradoxo em questão de ser pastor. Então, o Davi falando esse salmo de Davi aí, ele não tinha tudo, praticamente ele não tinha nada, mas ele acreditava no Senhor, que o Deus, o próprio Senhor, era suficiente para ele, né? E não era um rei que estava pastoreando suas ovelhas e aparecia um urso e lutava com o urso. Rei nenhum faria isso. Não era um rei que de repente aparecia um leão e ele lutaria com o leão. Foi o que Davi fez, porque ele estava vivendo dia e noite ali com as ovelhas. E na verdade aquilo era mais um aprendizado que Deus estava dando para ele. Deus estava instruindo, ensinando a Davi o que seria ele no futuro. Entendeu? Então não é tão fácil assim. Entendeu? Acho que, assim, não sei se está correto, mas, tipo assim, ultimamente estou assistindo aquela série The Chosen, sabe? Sim. Os Escolhidos. Uhum. Então, muito legal, por sinal. E Sim, lá, alguns detalhes são muito interessantes, sim, realmente. E lá mostra que, tipo assim, quando Jesus vai fazer acho que é a sua terceira pregação para multidões, assim, uma multidão muito grande, tanto é que vários conhecidos de Jesus vão até Jesus para ver essa ministração dele. Ministração, Sim, pode falar. Seu irmão. isso. Aí o que acontece? Ele pega e fala, e tipo assim, ele pega e precisa de um lugar muito amplo. E ele pega, aí eu acho que, se eu não me engano, manda Tiago e João para irem lá e descobrir esse lugar, né? Falar, tipo assim, nossa, um lugar muito amplo. E até que eles acham só que era dominado por pastores, entendeu? Aí ele pega, aí Jesus vai até eles, aí ele pega e fala, você é um grande homem e eu admiro a sua profissão, pois assim como você, eu guio as minhas ovelhas, mas não para um destino Físico. Não para um destino material, mas sim para um destino eterno. Exatamente, é isso aí. É o grande pastor, o sumo pastor, o bom pastor, o verdadeiro pastor. Né? Então é isso aí. Nós estávamos falando aqui a questão da escrita, né? de Salmo, né? Do momento em que Davi viveu para ter escrito o Salmo 23. Aí diz aqui, neste Salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobra essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Deus é o supremo pastor do seu povo, e por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Qual foi o versículo que nós lemos ali? Filipenses 4 e 13. A gente necessita e não sente falta. Ok. Exatamente. Por quê? Quando o apóstolo Paulo falou aos Filipenses, ele falou o quê? Posso padecer o quê? Necessidades. Posso também ter abundância. Eu sou instruído em todas essas coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a necessidade que você tem que ter alguma coisa, mas você não vai sentir falta, por quê? Porque a sua confiança em Deus vai suprir o quê? Essa necessidade. Legal, né? É muito bom confiar em Deus, né? Então é isso que Deus quer da gente, que nós confiemos nele, que nós acreditamos verdadeiramente que Ele é o único e o suficiente pastor para as nossas vidas. Pelo amor de Deus, eu estou falando que a gente não vai obedecer o pastor Zezinho não, hein? Tá? Uma questão de modo geral, de modo abrangente, porque o pastor Zezinho é o nosso líder
que o Senhor colocou aqui na nossa terra para nos inspirar, nos ajudar a fazermos. Às vezes a gente busca alguma ajuda, temos o pastor da nossa igreja, ok? Tranquilo? Então tá, não confunde as coisas não, pelo amor de Deus, não vai sobrar para mim. Ó, ele nos supre, guarda e sara as feridas de nossas almas. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor? Aqui são perguntas retóricas, ok? Então respondam para você mesmo. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar que, como bom pastor, Deus preenche por completo? Então essas perguntas são feitas para nós, para que nós possamos responder e aplicar elas no nosso dia a dia. A confiança que eu tenho não é em mim mesmo, mas em Deus. A confiança que eu tenho não é no meu conhecimento, mas em Deus. A confiança que eu tenho não pode ser na força do meu braço, não pode ser nas minhas experiências, não. A minha confiança tem que ser em Deus. Ok? O Senhor como pastor. Vamos lá. Tópico 2. O Senhor que trata a alma. Esses 2 versículos mostram como Deus preenche o interior do ser humano. Deitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas. Remontam à ideia da quietude da alma. Por isso, no versículo 3, o salmista diz: refrigera minha alma. Assim tratada e descansada, essa alma receberá instruções para andar em retidão e justiça. Esse tratamento inferior é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, dizendo que o nosso homem interior deve se renovar de dia em dia diante dos desafios exteriores. Assim, cada vez mais que nos relacionamos com Cristo, temos a nossa vida interior renovada e por isso podemos testemunhá-lo em qualquer área da vida. No 3 diz: o Senhor está conosco. Ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar. Essa é a verdadeira confiança nele. Não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos. Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não o deixará em falta. Tu estás comigo. Que declaração de confiança, não é verdade? O pastor está na jornada da alma do salmista. Por isso ele sabe que ainda que esse momento inseguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor, nosso Senhor. Disse que no mundo teríamos o quê? Aflições. Mas não deixaremos de ter o quê? Paz. Quem já experimentou o refrigério do Senhor em momentos difíceis, sabe o quanto Ele é bom e cuida de nós. Precisando desse refrigério, permita que a letra, a beleza e a realidade espiritual deste salmo inunde a sua alma e, como ovelha do bom pastor, encontre refúgio debaixo do seu cajado. Eu li essa parte toda aqui porque a plena confiança em Deus. Então vamos lá, com certeza. Então vamos lá. Já para a gente não pular tudo, a parte 3 aqui vai falar sobre os versículos 5 e 6, ok? Então vamos lá. Então, como o Kelvin fez aquela pergunta, então a gente já vai lá para os nossos slides que estão aí com vocês, não é isso? Vamos lá. Primeiro slide já vai falar, vamos lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza. A tradução que nós falamos da primeira parte, lembra da questão de o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que está aqui no texto da lição. Na versão da lição o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então fomos ensinados que não vai faltar nada para a gente, não é isso? Só que o real sentido do versículo, da palavra, é que por mais que eu padeça alguma dificuldade, alguma aflição, alguma necessidade, quem vai estar comigo? Senhor.
Não, o Senhor. Te peguei. É isso aí. O Senhor estará conosco. Ele é o bom pastor. Vamos lá. Então foi o primeiro versículo. No segundo slide a gente vai ver, ó. Calma que vocês vão ver, vão entender isso daí. O que diz o versículo 2? Ele me faz deitar em verdes pastos. O que você está vendo de verde aí? Nada, não. Este é o pasto verdejante no deserto. Puxa. Esses matinhos aí. Exatamente. Os capim heavy. Exatamente. Então, o salmista se regozijava quando via isso aí. Porque, como dizem Provérbios, a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta, todo amargo é doce. Por quê? Nas dificuldades que ele estava passando, até um bem que ele recebia, um matinho desse, como vocês falaram aí, uma moitinha dessa aí já era suficiente. Ele me conduz aos passos verdejantes, porque não era aquela pintura de Photoshop que o pessoal coloca aquela ovelhinha branquinha, naquela campina verdinha, cheia de grama. Não é aquilo ali não. Porque no deserto que Davi estava, naquela época, até hoje, né? O deserto mesmo, é deserto mesmo, gente. É pedra e areia. É tempestade de areia e tudo mais, todas essas coisas, é muita pedra, são muitos pedregais que chamam. Então, quando aparecia alguma vegetação desse tipo, o salmista falava: Senhor meu pastor, de nada tenho falta, deitar-me faz em verdes pastos. Mas a gente não tem ideia da dificuldade que era esses verdes pastos. Então, quando aparecia uma situação dessa daí, já era um grande regozijo, por tamanha dificuldade que ele estava passando com as suas ovelhas. Isso era lucro. Exatamente. Então, os pastos verdejantes não é aquela mata, aquela graminha assim, da cor das cadeiras que a gente está sentado aí, não. Então a dificuldade era grande, as aflições, o pessoal fala, as intempéries da vida eram muitas, eram muito fortes. Então, quando a situação que ele passava com esses pastos verdejantes aí, já era um bem, assim, uma bênção enorme, entendeu? Então a dificuldade que o pastor vivia naquela época era dessa forma. Então, quando ele fala aqui, deitar-me faz em verdes pastos, era essa situação. Aí a gente já vai para o próximo slide. Aí você já tem ideia da situação, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando ele falava em refrigerar a alma, me levava às águas tranquilas, eram essas águas aí, ó. Era difícil de achar. Que já era difícil de achar. Claro, o deserto descalçante eu achava. Exatamente. Eram poucas pessoas que tinham, que iam, que se atarefavam, né, que assumiam o papel de ser pastor, de pastorear as ovelhas, o rebanho de um modo geral. Porque era muito dificultoso. Era uma situação assim muito adversa. Era muito grande. E quando ele fala aqui, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí diz aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando o Kelvin perguntou sobre sobre o pastor e as ovelhas ouvem a voz do pastor, não é isso? Você perguntou? Como assim que a ovelha ouve a voz do pastor e se tiver outro pastor, a ovelha não vai ouvir também? É que aqui não dá para ver direito. O que eram
as ovelhas, nos pastos verdejantes aí, aquele primeiro carinha lá em cima, tá vendo na esquerda? Isso, tá aí, cara. Veja bem, os pastores não eram homens assim formados, não. Sabe por quê? Porque eram crianças. A maioria dos pastores eram adolescentes. Por quê? Quando a ovelha é meio que sentimental, né? Vamos dizer assim. A ovelha, ela quando o adolescente, né, a criança começava a guiar as suas ovelhas, a pastorear as ovelhas ouviam a voz do pastor, chamando e tal, tudo mais. Por quê? As ovelhas têm essa questão de ouvir a voz do pastor, então elas se acostumavam com a voz desse pastor. Ao se acostumar com a voz desse pastor, gradativamente, né, o passar do tempo, o passar dos anos, elas sempre ouviam a voz dele, para onde ele ia, elas o acompanhavam, certo? Era dessa forma porque quando iam passando o tempo e tal tudo mais, se de repente houvesse alguma situação e aparecesse algum outro pastor e ele fosse fazer algum negócio, você quer minhas ovelhas, o cara não aceitava, o outro pastor. Por quê? Porque a ovelha não ia obedecer. Não ia obedecer ele, elas iam entrar em depressão e iriam morrer. E era isso que acontecia. Então, aquele rebanho sempre era regido por aquele pastor. E quando ele estava, esse pastor estava crescendo, ele já colocava seus filhos, colocava alguma outra criança para ir, para as ovelhas irem se acostumando com ele. Entendeu? Então, por isso que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, porque desde sempre o pastor está guiando aquelas ovelhas. Desde pequeno, vamos dizer assim, o pastor sempre guiou aquelas ovelhas. E as ovelhas não ouvem a voz de outro pastor. Como você perguntou, elas sempre vão estar ouvindo, porque elas acostumam, né? Elas se apegam, vamos dizer assim, àquela voz, a voz daquele pastor, para que elas não vá pela voz de outros pastores. Aí, trazendo para outro sentido, por exemplo, quando você tem um relacionamento com Deus, você se acostuma com a voz dele, você reconhece a voz de Deus. Então, se vier outras vozes, ou do capiroto, você já vai reconhecer que não é a voz de Deus que está falando com você. O seu relacionamento, o Espírito Santo de Deus está na sua vida, e um dos dons do Espírito Santo é o discernimento. Falou na mensagem de domingo a questão do discernimento. Semana passada o Henrique abordou, tipo assim, eu fiz quase essa mesma pergunta que ele fez, só que de uma forma diferente. E, tipo assim, quando você tem uma conectividade com Cristo, quando você tem uma intimidade com Ele, sim. A gente até estava falando sobre a questão do abapá, não sei o que é uma forma mais carinhosa de você chamar Deus, por ter uma certa intimidade. Aí eu perguntei para ele como é que a gente diferencia, né? Antes eu tinha muito essa dúvida, como é que a gente diferencia a voz de Deus dos nossos pensamentos. Só que se você tiver uma conectividade muito forte com Cristo, você não hesita. Quando Ele fala, você já obedece e é isso. E tem certeza. E você não hesita naquilo que você né? fala, ou naquilo que você acha. Então é isso daí. Então essa é a questão de ouvir a ovelha ouvir a voz do pastor. Então naquela época as ovelhas eram criadas, né, vamos dizer assim, por meninos desde pequeno, para que elas se acostumassem com a voz do pastor, e isso ajudava o quê? A eles passarem a serem pastoreados por ele, para que eles passassem algum momento, alguma dificuldade, e ele pudesse chamar elas viessem, ok? E quando fala até a questão mesmo, né, a questão do aprisco, o aprisco não era um curral, um aprisco era um juntado de pedras,
Ele fazia lá um grande círculo de pedras e nessa meio dessas pedras, em cima das pedras, colocava alguns arbustos com espinhos para que, se de repente aparecesse algum lobo, alguma coisa, algum bicho desse tipo, algum devorador, se ele chegasse perto, ele se machucaria e voltava. Então, o aprisco do pastor não era um curral fechadinho, uma cerquinha tudo bonitinha, como se colocava lá, o pastor colocava lá no aprisco. Não é isso. Então, as dificuldades eram tamanhas, eram enormes, eram grandes, e os pastores das ovelhas passavam por isso. Então, quando fala do aprisco do pastor, não é uma coisa assim tão bonitinha, né? É bem rústico mesmo, é bem rústico, bem grosso, assim, grosso modo. Naquela época existia ovelha negra mesmo ou é mito, historinha? Então eu vou ter que pesquisar o que você responder isso daí. Pelo menos no slide tem. Pelo menos no slide tem. Olha, poderia ser que existisse, né? É possível. A Uma ovelha negra não. Mas tanto é que tem um exemplo lá da ovelha, né? Quando fala até mesmo da parábola do pastor, que a ovelha saiu, as 100 ovelhas, né? Que uma saiu, uma se desgarrou e o pastor, ao contá-las, viu que só tinha 99 e ele deixou as 99 lá no lugar e foi em busca da que se perdeu, né? Ninguém sabe se era ovelha negra ou alguma coisa desse tipo, mas era uma ovelha desgarrada, né? Então o pastor foi atrás dessa ovelha desgarrada, beleza? Então vamos lá, continuando. Agora quando fala aqui interessante, eu não temerei mal algum, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, na verdade ele fala aqui não no sentido figurado, mas era um vale mesmo, era vamos dizer assim, um despenhadeiro, e era um caminho estreito que eles passavam por ali, e quando eles passavam, as ovelhas passavam em fila indiana, obedecendo a voz do seu pastor. E um vacilo que dessem ali, já caía naquele penhasco ali, caiu ali, era fatal. Então, quando fala sobre o vale da sombra da morte, realmente, não trazendo no sentido figurado, espiritual, mas no sentido real mesmo, quando ele falou isso daqui, ele estava lembrando daquele vale. Não me lembro o nome exato do vale, depois eu passo para vocês, mas existia o vale da sombra da morte mesmo, e literalmente o vale da sombra da morte, porque era perigosíssimo, e ainda que ele andasse por aquele vale, ele não temeria mal algum, porque Deus estava com ele. Aí vem a questão: a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando fala, poxa, como é que uma vara e um cajado vai consolar, né? É meio que diferente do que a gente aprende, né? Do que nós podemos entender. Mas está aí na última figura. Na última figura está a imagem da vara e do cajado. O cajado é como se fosse aquele negócio que os japoneses lutam lá, aquele... Nunchaku. É o quê? Nunchaku. Nunchaku? É isso, né, mesmo? É parecido com isso daí. As madeirinhas amarradas com a... Madeirinha não, sei lá o que é. Amarrado com uma corda aí. Os pastores usavam isso? Os pastores de ovelhas usavam. Os dois. O cajado era para conduzir. Muitas das vezes as ovelhas rebeldes, né? Às vezes não entendiam, não falavam, ou estava surda, né? Aí eles batiam. Toma, só na cabeça. Não, mas da mesma forma que o pastor batia nas ovelhas, ele também as consolava. Por quê? Não, o cajado também não era consolo, não. Essa cordinha aí, ó. Era pra bater também? Que é tudo junto, né? Isso aí é pra unir as madeirinhas aí, né? As cordinhas aí, né? E também essa vara que chama aí, né? Meu Deus do céu. Ele consolava como então? Acabou.
Ó, o que a Bíblia fala? O Senhor faz o quê? Ele repreende e castiga a todos quanto ama. Está escrito na palavra do Senhor. Então, como pode? Puxa, tua vara e teu cajado me consolam, mas não estou entendendo. Eis a questão. Às vezes nós entendemos que vocês serão futuros pais. A gente acha que fazer tudo que o filho quer é ser um bom pai e ser uma boa mãe. Não é. Dar tudo que seu filho quer não quer dizer que você é um pai ou uma mãe exemplar. Ok? Nossos filhos têm que aprender a ouvir o não. Nossos filhos têm que serem corrigidos. O grande problema dessa geração é isso daí, que acho que nós íamos chegar nisso daí mesmo. O politicamente correto é você não castigar, é você não repreender, porque, nossa, é um absurdo o pai repreender o filho na frente daquele, a mãe repreender o filho daquele jeito, isso é um absurdo. Aí, vamos lá, vamos no conselho tutelar lá, vamos fazer uma hashtag, não sei das quantas, para que... Não, tem de bobo. Vou falar a verdade, é politicamente correto, mas não é bíblico. Isso aí é né? Entendeu? E na verdade você vê há muitas situações a questão de pessoas que não respeitam os pais, não respeitam a sociedade, as autoridades em si. Por quê? Porque não, na maioria das vezes, foi uma criação mal feita. Uma criação feita por pais que davam tudo, que não corrigiam. Às vezes nem tinha condição de dar alguma coisa, mas não havia correção. E a correção é necessária. E quando existe um versículo na palavra do Senhor, se eu não estiver enganado, está lá em Coríntios também, que é 13, 14, alguma coisa assim, que fala sobre a correção. A correção, a princípio, nos causa um constrangimento, mas logo após nos traz benefício tanto para aquele que foi corrigido, tanto quanto para aquele que corrigiu, que fez com que a pessoa revesse a sua situação, o seu erro, o seu pecado. Mas a correção é necessária para todos. Pode ser 30 anos, 40, 50, 60 anos de evangelho, 60 anos neste mundo. Um dos versículos de Jó que me chama muita atenção, que fala que das clãs brancas não vem a sabedoria. Você sabe o que é isso? Não é dos cabelos brancos que vem a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Porque a pessoa, mesmo sendo velho de idade, uma idade avançada, ainda estará aprendendo. Muitas das vezes ainda necessita de ser corrigido. Então, quando nós começamos a corrigir os nossos filhos desde pequeno, nós estaremos fazendo pessoas de bem, estaremos instruindo pessoas a serem pessoas que tenham hombridade, que sejam honestas, que sejam pessoas de valor nessa vida, que está faltando nessa terra, nessa sociedade. Entendeu? Então, eis a questão: a tua vara e o teu cajado me consolam, porque eu sei que a correção que tu estás me dando vai fazer com que eu seja beneficiado futuramente. Então, quando o salmista fala a palavra-chave de confiança real do Salmo 23, é isso daí. Mesmo eu sendo corrigido, eu sei que estou sendo abençoado, estou sendo corrigido por Deus, porque Ele sabe o que é bom para mim. Lembra da passagem que fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Então, estejamos nessa vontade do Senhor. Ele está nos corrigindo, deixemos que Ele nos corrija, porque Deus sabe o que é bom para cada um de nós. Então, quando fala a tua vara e o teu cajado me consolam, quando fala aqui no cajado, aqui, cajado não, a vara, né? Acho que a vara é o redondinho, né?
A vara é o redondinho. Por quê? Às vezes a ovelha caía num buraco, num abismo. Obrigado. A ovelha caía lá no buraco e como que ia pegar ela? Ele pegava, dava a volta na ovelha e puxava de volta. Por isso que ele é redondinho daquele jeito ali, ó. Para que a ovelha pudesse ser resgatada novamente. Entendeu? Aí não é só porque é redondinho, bonitinho, que vem de uma árvore. Não. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma verdade ali. Então essa é a questão. A tua vara e o teu cajado me consolam. É para isso, para que nós sejamos corrigidos e verdadeiramente possamos entrar, andar na presença do Senhor a cada dia. Amém? Alguma pergunta? Foi bem claro? Beleza. Vamos ler aqui. Dá tempo? Dá não. Então vamos ler aqui, ó. Aí falou, né? Como eu falei para vocês, o versículo 5 e 6 vai ser o resultado daqueles que confiam no Senhor. Não é você lutar com as suas próprias mãos contra os seus inimigos, mas você confiar no Deus verdadeiro e entregar totalmente. Se entregar totalmente é você igual aquele menino no sofá que se entregou, que se jogou, que confiou no pai dele. Essa é a confiança que nós devemos ter em Deus. Amém? Lendo a conclusão, diz aqui, ó. Temos um pastor que cuida de nós. Temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso, devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar: tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que habitarmos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula. Em nome de Jesus.